E gravando. Boa noite a todos. Gatinha já está por aqui com a gente. Vai lá, tio Ney. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade, né, ao livro de Urântia. Então, hoje, em homenagem à Semana Santa, porque hoje é dia 21 de março de 2024, Semana Santa está próxima aí, né? Nessa próxima semana que se inicia aí, e a gente vai começar com a parte 11 do livro de Urântia, que tem um grupo que já fez estudos, então a gente vai acompanhar as palestras de quem já estudou, de quem já está passando algum conteúdo para a gente. Vamos ver hoje a vida de Jesus. Isso, parte 1. Que é a parte que na palestra deles seria o 11º capítulo, né? Isso. Nós vamos dar uma puladinha, vamos ver um pouco, que é uma palestra longa, mas a gente vai fazer em fases. Então, a gente vai fazer só essa primeira parte, né? Como o tio Ney disse, da parte de uma homenagem, né, a Jesus, lembrando de Semana Santa, e depois a gente continua. Então, vamos lá, Tá bem. Começando. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa oração pedindo humildemente aos nossos mentores, aos espíritos do bem, do amor, da bondade, que estejam conosco, que nos guardem e nos protejam. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja, amém. Vamos lá. Vamos. Boa noite. Boa noite. Tem essa apresentação da vida de Jesus Cristo, tem uma segunda parte, parte 2, e depois tem mais duas apresentações, da Era de Luz e Vida, não é isso? Depois são mais 3 depois, Era de Luz e Vida. Aqui. Tem a do Ricardo, que é sobre as descobertas e evidências científicas, e a última é a do Nito e Luz Revelador de Luz. Isso. Eu dividi aqui a apresentação em duas partes. De verdade, a ideia dessa apresentação não é cobrir a vida toda de Jesus Cristo, até porque boa parte dela a gente sabe, tá? É principalmente cobrir os anos perdidos. Aqueles anos que realmente a Bíblia não fala, nenhum outro lugar fala, e que você pode encontrar em alguns apócrifos. Tem alguns apócrifos islâmicos que têm coisas sobre a vida de Jesus Cristo da infância, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de ler esses apócrifos, e graças a Deus eles foram retirados da Bíblia, porque tem coisas extremamente forçadas ali. Eles tentam colocar Jesus bebê fazendo milagre, coisas desse tipo, tá? O concílio foi uma coisa ruim para algumas partes, mas ela foi muito boa para outras, porque tirou um pouco do misticismo que existia em muitos apócrifos.
como sempre, o que eu vou falar aqui é uma interpretação minha do que está no livro. Eu posso errar em alguma parte, tá? Então, não me julguem, de verdade, isso daqui é só uma introdução para vocês ficarem ainda mais ávidos a ir lá e ler o livro. A ideia não é substituir a leitura, tá? Bom, essa é a apresentação toda. As partes em vermelho são as partes que não são cobertas. Aqui realmente a parte do ápice do trabalho público, tá? Mas essa parte toda ela está na Bíblia, presente na Bíblia, nos diversos evangelhos. Eu dividi a apresentação do Neemias em duas partes, parte 1 e parte 2. A primeira parte eu disse nascimento, infância e adolescência, e isso vai até mais ou menos 13 a 14 anos. Aí você fala, poxa, mas 13, 14 anos ele não é adolescente. A gente tem que entender que na época que ele viveu no judaísmo, a maioridade do judaísmo se dava com 13 anos. E na verdade vocês vão ver que os fatos fizeram com que ele fosse já bem responsável como um adulto aqui também nessa área. Então daqui para frente realmente ele se porta como um adulto, tá? E por isso a gente vai ver. Gente, isso aqui é extremamente interessante porque realmente são anos que não estão em lugar nenhum, a menos no livro de Urântia que eu conheço. E de verdade a parte mais interessante da vida de Jesus Cristo, boa parte ocorreu aqui, nesses anos, tá? Bom, primeiro, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? De verdade, o André já deu na palestra dele, né? É sobre os filhos criadores. No livro de Urântia, e não só no livro de Urântia, tá? Por exemplo, os Mormons consideram também uma coisa muito similar ao que está no livro de Urântia. Jesus Cristo é um filho criador. Esse é o nome que é dado no livro de Urântia. É basicamente um ser que é o representante pessoal do Filho Eterno ou do próprio Pai. No livro de Urântia até mais, ele é o representante pessoal da Trindade em um universo local. Ele é basicamente quem cria o universo, projeta, cria e administra um universo, tá? Dentre os filhos originários da Trindade, que fazem missões pela criação, a gente tem 3 filhos. Os Dainais, que são filhos instrutores da Trindade. Os Avonais, que são filhos missionários, que vão geralmente para planetas que estão atingindo eras de quase luz e vida, tá? Como instrutores religiosos. E os Micaéis. Os Micaéis são filhos criadores. Você fala, Micael, que legal, né? Micael, Miguel, não é? Arcanjo Miguel. Qual é o símbolo de Arcanjo Miguel? Não é aquele anjo com uma espada, né? O arcanjo mais poderoso. De verdade, se você pegar o nome Miguel em hebraico e for ver qual o significado desse nome, Miguel significa aquele que é como pai. Ou seja, representante divino de Deus personificado. Então é basicamente o Filho Criador, tá? Bom, projetistas, Micael, o nosso Micael, a gente chama de Micael de Nébadon, porque é o universo que ele criou. Quando ele saiu de Avona, ele escolheu um pedaço do espaço, apresentou um projeto de construção desse universo. Esse projeto foi aprovado nas cortes, ele tomou certos modelos já aprovados, ele tem uma certa liberdade para mudar os modelos se ele quiser, mas geralmente um filho criador, ele segue a vontade sempre do pai. Então, apesar de ele ter uma certa liberdade, ele deixa que essa liberdade não seja tão expressa. De verdade, ele sempre tenta fazer o que é a vontade do Pai do Paraíso, tá? Ele, junto com a ministra divina do nosso Supremo Universo, o Espírito Mãe do nosso universo, então ele vai até um ponto do espaço e ele faz a criação dele, organiza a criação nesse espaço. E dali cria a ordem de seres, uma vasta ordem de seres, onde o primogênito de um universo é Gabriel. Depois você tem todas as outras ordens criadas ali embaixo. Gabriel é como se fosse um
comandante executivo, né? Um primeiro-ministro ou algum ser desse tipo. Bom, depois que está criado, esses Micaéis administram o universo, são os supremos administradores. Foram criados hoje, em toda a criação espaço-temporal, aproximadamente 700 mil Micaéis, onde o nosso é o de número 611 e 121. Ok? Micael de Nébano. Ele iniciou a construção do nosso universo há 400 bilhões de anos. Nosso universo projetado para comportar até 10 milhões de mundos habitados ou habitáveis. 10 milhões de mundos não quer dizer 10 milhões de esferas. Muitas das esferas são esferas mortas, esferas que realmente não podem abrigar vida. O funcionamento delas eu ainda fico pensando qual é, mas eu creio que seja como equalizadores de potência do espaço, tá? Então não quer dizer 10 milhões de esferas, são 10 milhões de mundos, tá? Possivelmente você tem muito mais corpos físicos do que isso, tá? Mas o projeto é para que tenha no ápice 10 milhões de mundos habitados, ok? Criador, ele é o representante pessoal do Pai nesse universo, para todos os quesitos. Micael de Nébadon, para a gente, é o próprio Pai. Isso explica muito quando Jesus diz que ninguém vai a Deus senão através dele, né? E depois que esse filho cumpre algumas auto-outorgas, ele se torna o que a gente chama de filho mestre, tá? Onde ele toma a soberania do seu universo. Bom, o que são essas auto-outorgas? Basicamente, todo filho criador necessita, depois de criado o seu universo, em algum momento, fazer essas autodoações. Ele tem que como se fosse encarnar na figura de vários níveis de seres dentro do seu universo, e ele tem uma missão específica em cada nível desse, tá? A primeira missão é, além de experienciar a vida como esse ser e também ver o ponto de vista da criação através do ponto de vista desse ser, né, para ser mais justo no seu julgamento futuro, ele também cumpre um pensamento, uma organização de pensamento de alguma combinação da Trindade, tá? Na primeira autortoga, ele representa a vontade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na segunda, como lá no Nandek, um governante de um sistema, ele representa a vontade do Pai com o Filho, se eu não me engano. Como filho material, o Pai com o Espírito. Como serafim, o Espírito com o Filho. E esses três últimos como Espírito, Filho e Pai. Isso explica também muito porque em toda a missão de Jesus na Terra, ele focou o ensinamento dele no Pai, na ideia de mostrar a paternidade, a filiação de filho que os seres humanos têm com o Pai. Essa era a missão dele, né? E uma vez que ele tenha feito todas essas outorgas, ele consegue compreender a criação desde o ponto de vista de criador e também de criatura, sendo muito mais justo em todo o seu julgamento, em todo o seu governo. E aí ele toma a soberania do seu universo. A partir daqui, de verdade, até antes, ele tem a liberdade de ele tomar conta desse universo e governá-lo do jeito que ele quiser. Mas geralmente os filhos seguem a vontade do Pai. E até o momento, a informação que a gente tem é essa, que a soberania dele, o governo dele, segue a ideia do Pai. Bom, Micael de Nébano, para sua última auto-outorga, ele decide encarnar em Urântia. Quando Micael de Nébano decidiu fazer sua última auto-outorga, ele pediu para que Gabriel preparasse uma lista, umas sugestões de planetas onde seria interessante ele encarnar como um ser humano.
E Micael, entre as várias sugestões que deu, recomendou Urântia. E Micael de Nébadon aceitou. Gabriel Recomendou. Isso, Gabriel recomendou Urântia. Gabriel tinha mandado também uma comissão de estudantes vir a Urântia e estudar onde seria o lugar mais propício para que Micael nascesse. E eles escolheram Israel. Por que Israel? Tem vários dos porquês. Israel, além de ser uma nação monoteísta, já tinha um grande histórico de profetas monoteístas fortes e pessoas de influência, uma cultura, Moisés, Abraão, que teve contato pessoal com Melquisedeque, né? Além disso, Israel era um dos centros geográficos do Mediterrâneo. O Mediterrâneo nessa época era muito integrado, e de verdade ele era uma conjunção de alguns fatores super interessantes. Tinha um regime socioeconômico que era romano, tinha uma cultura e uma filosofia que era grega, e a religião judaica estava em imensa expansão, e toda a Galileia e Israel era um ponto de passagem de caravanas que iam fazer comércio para todo o Mediterrâneo. Então era um lugar muito propício para espalhar a informação. Tá? Além disso, sinagogas estavam presentes em basicamente todo o Mediterrâneo. Então alguma coisa criada ali possivelmente teria grande expansão por volta. Então por isso escolheram Israel, e escolheram dentro de Israel a cidade de Nazaré. Porque dentre essas caravanas que passavam por Israel, mais de 50% delas passavam por uma cidadezinha pequena chamada Nazaré. E ali eles escolheram, então vai ser aqui, porque vai ser o lugar de mais impacto, possivelmente. Eles chegam a citar, mas não de modo direto, um outro motivo. Os sacerdotes que estavam em Israel, eles eram de uma linguagem mais liberal do judaísmo, não tão travada quanto o pessoal de Jerusalém. E essa liberdade permitia que alguns tipos de pensamento fossem incentivados, pensamentos interessantes também para Jesus, que possivelmente ia ser um liberal ali no meio. Tá? Bom, disso, essa comissão olhou alguns casais dentro de Nazaré que poderiam ser eleitos para que Jesus nascesse entre eles. Eram quantos casais? 3 casais. E dentro desses casais também Gabriel recomendou que fosse José e Maria. Tinha alguns motivos também. Primeiro que independente do casal que eles escolhessem, eles queriam que essas pessoas fossem simples, extremamente simples. Eles queriam que Jesus fosse criado como uma pessoa simples e reconhecido como uma pessoa simples, para que a mensagem dele fosse disponível para todo tipo de gente, tá? José era bem simples, e dentre a sua família e seus ancestrais também havia um monte de gente comum, nada de tão especial. Um ou outro de personalidade mais forte, que interessava a eles. Já Maria, também apesar de ser uma pessoa simples, tinha um temperamento mais forte, e já na sua descendência tinha algumas mulheres ilustres. Eles falam que é uma linha bem atípica de mulheres ilustres. Betsabá, Ruth, Eva e Rata estavam entre as linhas de ancestralidade de Maria. Bom, e aí então, decidido o casal, Gabriel aparece a Maria. Então aqui tem um trecho que mostra, uma tarde por volta ao cair do sol, antes que José estivesse retornado ao lar, Gabriel apareceu a Maria ao lado de uma mesa baixa de pedra, e depois que ela se recompôs, ele disse: venho a pedido daquele que é meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, eu trago alegres novas, e pois anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelo céu, e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho, e tu o chamarás Jóshua, e ele irá inaugurar o reino do céu na terra e entre os homens. Imagina que forte uma mulher receber tudo isso. Nada digas disso a ninguém, exceto a José e a Isabel, a tua parente, a quem também eu apareci, e que deve
também agora conceberam um filho, cujo nome será João, e que será aquele que preparará o caminho para a mensagem de libertação que o teu filho irá proclamar aos homens com uma grande força e convicção profunda. E não duvideis de minha palavra, Maria, pois esse lar foi escolhido como habitat moral de um menino predestinado. A minha bênção recai sobre ti, e os poderes dos Altíssimos irão fortalecer-te, e o Senhor de toda a terra acobertar-te-á na sua sombra. Bom, imaginem a confusão que saiu disso, né? Ainda mais que Maria tinha uma convicção judaica muito mais tendenciosa para o judaísmo tradicional do que para um judaísmo mais espiritual. Primeiro que ela não entendeu, depois ela ficou apavorada, depois ela pensou que esse menino que ia vir ia ser o famoso libertador judeu, aquele que iria tirar o jugo romano, né, e libertar o povo da escravidão, que eles achavam que tinha escravidão, mas de verdade não era tão escravidão assim. O livro de Gênesis faz questão de dizer que o povo de Israel era independente na época e era permitido que fosse independente justo pela linha de comércio que tinha no meio, que era importante para Roma. Então não tinha muito interesse de Roma manter eles como escravos, que eles podiam se rebelar a qualquer momento. Então eles tinham uma certa liberdade comercial, liberdade mesmo de tudo, de cultura, que era permitido. Só que alguns judeus ainda pensavam que estavam sob o jugo romano e precisavam desse libertador. Bom, quando ela contou isso a José então ficou desesperado. Aqui começam algumas coisas interessantes, que são mudanças de paradigma com respeito à Bíblia. Primeiro que no conceito judaico e dos profetas, esse libertador viria de uma mulher virgem. Ok? No livro de Urântia fala que essa mensagem foi dada a Maria por Gabriel no dia seguinte à concepção de Jesus. Ou seja, entendemos que houve sim uma concepção natural, a diferença é que o bebê que iria nascer ali era um bebê predestinado. E por isso Maria não era virgem. Mais para frente do livro eles falam que isso realmente foi uma coisa feita pelos sacerdotes judeus para tentar alguma linha, para tentar mostrar que ele era o libertador, o verdadeiro libertador. Tá? E tinha algumas coisas a ver também com o culto mitraico, que acabou se misturando, que era um dos cultos de mistério que existia. Bom, José ficou apavorado e ficou em grande dúvida. E um dia, depois de várias semanas que ele estava em dúvida, um dia num sonho apareceu um ser de luz para ele e falou: José, não fique atormentado, realmente a Maria está esperando um filho predestinado. E José, por sorte, acordou mais contente e aceitou. E já José nutriu uma ideia de Jesus que era bem diferente de Maria. Ele queria ser realmente um líder espiritual, não um líder político, um líder judaico tradicional. Tá? Bom, nessa época, antes de Jesus nascer, César Augusto decreta um censo. O povo judaico era um pouco reticente a essas questões de contagem de censo, só que eles eram obrigados, eles estavam ali. Então, José se preparou para partir. Ele queria ir sozinho, mas Maria, já grávida, tinha medo que de repente o parto ocorresse enquanto José estivesse fora. Então ela meio se jogou para ir junto de José. A hora que José estava preparando as coisas, ela fez provenções duplas, ele se jogou e José aceitou, então vamos embora. Tá? Eles partiram dia 18 de agosto, de dia 7 a.C. Aí você fala, poxa, 7 a.C.? E aqui Jesus já estava para nascer, não? Ele não demorou 7 anos para nascer, né? Bom, eles chegam a Belém e não encontram um lugar para se hospedar, porque a cidade estava cheia por causa do censo. E aí, naquele calor de tentar achar um lugar, por sorte, alguns tinham pego uma área de estábulo e fizeram uma reserva, limparam o estábulo e puseram alguns colchões, não são colchões, eram palhas, né? Mantas, esteiras confortáveis.
E ofereceram então que eles ficassem lá. Eles ficaram num canto que era basicamente uma área de estocagem de grãos, que foi preparada como se fosse um aposento, e ficaram ali. Aí Jesus nasce. Durante essa noite Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Ao amanhecer, as pontadas do parto já estavam bem evidentes, e no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda de ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão, Jesus de Nazaré, havia nascido para o mundo. E estava enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo para essa possível contingência, e deitado em uma manjedoura próxima. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então, e viriam desde então, nasceu um menino prometido. No 8º dia, conforme a prática judaica, ele foi circuncisado e formalmente denominado Joshua, que essa é a apresentação no templo, que se dá mais ou menos 8 dias depois do nascimento. Tá? A apresentação do templo é tanto porque é um primogênito, e todo primogênito judaico ele é ofertado ao pai. Só que tinha aquela história do sacrifício, né? De você sacrificar o primogênito. Moisés tinha substituído essa prática de sacrificar o primogênito para as famílias pobres ao sacrifício de 2 pombos. Então eles levaram 2 pombos, os pombos foram sacrificados e pronto, o primogênito não precisa ser sacrificado. E Maria tem que fazer um ritual de purificação, porque no parto eles falam que a mulher fica impura, então também aproveita e faz esse procedimento de purificação. Existe a história dos 3 reis magos. Você lembra da história dos 3 reis magos? Chegam os 3 reis magos enquanto Jesus recém-nasceu para presentear com oferendas, etc. Bom, no livro de Urântia já começa que não são 3 reis. São 3 sacerdotes de Ur, na Mesopotâmia, que eles tinham um sacerdote mestre que era um pouco estranho, e esse sacerdote disse para eles que iria nascer a luz do mundo, a luz da vida, em Belém. E eles, acreditando muito, eles foram para Belém. Quando eles chegaram em Belém de verdade, Jesus já tinha nascido fazia mais de um mês. Tá? Então não foi na manjedoura, não foi nada disso. Eles procuraram e encontraram Zacarias. E Zacarias disse: olha, essa luz do mundo que vocês estão achando é Jesus. Vão lá encontrar eles. Tá? E eles foram e viram um menino, tudo. A questão é que Herodes, que era o governante romano de Belém, ele soube através de espiões que esses sacerdotes tinham vindo porque uma luz do mundo tinha nascido. E essa luz do mundo, no conceito dele, ia ser um rei judeu. Bom, na Judeia não existia rei, então ele se sentiu ameaçado, não é? E ele então decidiu chamar esses sacerdotes. Ele conseguiu chamar os sacerdotes, perguntou: mas me diga, onde é que está, né? E eles realmente não falaram onde estava esse bebê, nada disso. Só que Herodes sabia mais ou menos quando ele tinha nascido, né? E mandou que fossem massacrados. De verdade, antes disso, ele tentou por 1 ano buscar esse bebê, não conseguiu achar, e vendo que não ia conseguir achar, ele mandou matar todos os primogênitos que tivessem até 2 anos de idade, que tivessem nascido em Belém. No total foram 16 crianças, tá? Não foi um massacre de todos os bebês de Belém, eram 16 crianças primogênitos, tá? Isso foi 1 ano depois. Por sorte, os sacerdotes tinham avisado Zacarias de novo, e Zacarias avisou José, e José, com medo de que fosse pego, resolveu fugir. Fugiram para o Egito, para Alexandria. E lá eles ficaram em Alexandria por 2 anos. Jesus recebeu toda a parte inicial de criação em Alexandria. Bom, em Alexandria ficaram até mais ou menos 2 anos de idade, e lá José encontrou alguns parentes distantes que eram descendentes de Equinaton, e souberam que Jesus era um filho prometido, e eles levaram isso muito como verdade, e resolveram presentear a criança com escritos
escritos da Bíblia em grego, tá? Do Torá, né? Em grego, para Jesus, que é o que está aqui. Durante os 2 anos que permaneceram em Alexandria, Jesus desfrutou de uma boa saúde e continuou crescendo normalmente. Afora uns poucos amigos e parentes, não se contou a ninguém sobre Jesus ser um filho prometido. Um dos parentes de José revelou isso a alguns amigos em Mênfis, descendentes distantes de Quinaton, e eles, com um pequeno grupo de crentes de Alexandria, reuniram-se na casa palaciana dos parentes e benfeitores de José, pouco tempo antes do retorno à Palestina, para dar os melhores votos à família de Nazaré e para prestar os seus respeitos à criança. Nessa ocasião, os amigos reunidos presentearam Jesus com uma cópia completa da tradução grega das Escrituras dos Hebreus. Bom, depois disso, já passado dois anos, eles decidem voltar para Belém, acham que já não havia problema. Se eu não me engano aqui, Herodes já tinha morrido, tá? E quem assumiu foi Herodes Antipas, que é o filho de Herodes. Então eles achavam que já não tinha problema, eles não iam ser caçados nem nada, voltaram para Belém. Eles pensaram em ficar em Alexandria, inclusive alguns parentes deles próximos, que sabiam que era o filho prometido, achavam que Alexandria era um lugar muito mais propício para Jesus crescer. Só que Maria queria realmente estar em Belém, então voltaram para Belém. José, então, decidiu ir para Nazaré, onde ele tinha construído uma casa, tinha tudo feito, né? Em 2 de abril de 3 a.C., nasce Tiago, primeiro irmão de Jesus. Jesus teve irmãos? Sim, teve irmãos. 7 irmãos. Em alguns lugares vocês vão achar esses nomes. O nome que é mais conhecido como irmão de Jesus é Tiago, que acharam eu acho que foi numa urna, né? Escrito Tiago, né? Os pais ficaram um pouco traumatizados, José e Maria ficaram um pouco traumatizados dessa perseguição e decidiram que aquela ideia de que Jesus era um filho prometido, etc., podia trazer problema para eles em algum momento. Então eles preferiram ficar quietos, decidiram por ficar quietos e não falar para ninguém assim que Jesus era um filho prometido. Mantiveram o segredo entre eles e só entre os familiares que já sabiam disso, né? Familiares próximos. Nessa época Jesus faz amizade com um vizinho, que é Jacó. Depois vocês vão ver, Jacó foi um protetor de Jesus, né? Nessa época houve uma epidemia de problemas intestinais em Nazaré, bem fortes, tá? Onde Jesus teve problemas também. E como José tinha uma loja em Nazaré e ali passavam muitas caravanas, Jesus começa a ter contato com o pessoal das caravanas que passam. Bom, aí passa-se um tempo, quando Jesus tem 5 anos de idade, no ano 2 a.C., ele toma a primeira decisão moral. Por mais de 1 ano depois do retorno a Nazaré, o menino Jesus chegou à idade de sua primeira decisão moral, pessoal, sincera. E um ajustador de pensamento veio residir nele, uma dádiva divina do Pai do Paraíso, que tinha até algum tempo atrás servido com Maquiventa Melquisedeque. Era o ajustador de Maquiventa. Já era um ajustador de altíssimo... já com experiências, né? Ganhando assim a experiência de funcionar em ligação com a encarnação de um ser supramortal vivendo a semelhança da carne mortal. Esse acontecimento deu-se aos 11 de fevereiro do ano 2 a.C. Chega o ajustador, nesse mesmo ano nasce Miriam, e Jesus começa a ter uma atitude que de verdade deu muito problema para ele na infância. Jesus era muito inquisidor. Ele não se conformava com as coisas acontecerem e ficar quieto. Ele tinha que perguntar e queria respostas. E muitas vezes o pai dele não conseguia dar as respostas, ou ninguém conseguia dar as respostas. E isso deu muito problema para ele na infância, como a gente vai ver aqui em várias partes. Aqui José construiu uma loja de reparos em Nazaré para as caravanas. Antes a loja era só de venda de mantimentos. A Maria, por ter essa ideia do filho prometido, ela sempre protegeu muito Jesus, a um ponto de que ele começou a ficar privado do contato pessoal com outras crianças.
E aí José chegou e disse, olha, não vai ser muito bom isso para o crescimento dele, então Maria resolveu realmente abrir um pouco mais os braços e permitir que a criança se envolvesse de modo normal, não com uma super proteção que podia dar algum problema para ele em algum momento. Bom, essas perguntas todas é porque ele queria saber de tudo. Bom, já no 6º ano, Jesus começava a estudar, toda a educação era dada em casa, tá? Por José e Maria. De verdade tem uma idade de mudança, eu acho que é com 5 anos. 7 anos. Até os 7 anos é a mulher que cuida, e aí dos 7 anos para frente é dado toda a educação para o pai. Isso. Ele começa a aprender grego com José. Maria não falava grego, mas José falava muito bem, tá? Aí tem um terremoto em Nazaré. Nesse terremoto, Jesus vem com uma das dúvidas dele, né? Então, o primeiro grande choque de Jesus na sua vida de menino ocorreu quando ele não tinha ainda 6 anos. Queria parecer ao menino que seu pai, ou ao menos o seu pai e a sua mãe juntos, tudo soubessem. E imaginem, pois, a surpresa desse garoto inquisitivo quando, ao perguntar ao seu pai sobre a causa de um terremoto pequeno que acabara de ocorrer, escutou de José: meu filho, eu realmente não sei. Assim começou aquela longa e desconcertante desilusão de Jesus ao descobrir que os seus pais terrenos não eram todos sábios nem todos conhecedores. O primeiro pensamento de José foi dizer a Jesus que o terremoto havia sido causado por Deus, mas uma reflexão momentânea aconselhou que essa resposta iria imediatamente provocar outras perguntas ainda mais embaraçosas. Imagina a experiência que José já tinha com Jesus nessa fase de, olha, eu não vou evitar, né, o desenrolar dessa conversa. Mesmo em uma idade tão tenra, era muito difícil responder às perguntas de Jesus sobre os fenômenos físicos ou sociais, dizendo a ele sem pensar que Deus ou que o diabo eram responsáveis. Em harmonia com as crenças predominantes do povo judeu, Jesus estava disposto a aceitar a doutrina dos bons e dos maus espíritos como explicação possível dos fenômenos mentais e espirituais. Mas muito cedo ele começou a duvidar de que essas influências não visíveis fossem responsáveis pelos acontecimentos físicos do mundo natural. Ele tinha uma ligação cognitiva que era além da idade dele. Isso é visível em toda a parte que mostra a infância de Jesus. Tá? Bom, todas as perguntas que ele tinha sempre tinham foco em religião, história, rituais e sermões. Ele ficava muito chateado com alguns rituais que ele queria saber qual era o significado e sempre a resposta era algo que é assim, porque é a doutrina. E a doutrina não necessariamente tem uma explicação. Assim, uma explicação com um contexto. É uma explicação muitas vezes seca, né? É assim porque você vai se sujar a alma, sujar o que for. E ele não ficava muito confortável com isso. Nessa época, no 6º ano, há o primeiro encontro de Jesus com João, só que eles eram muito pequenininhos, de verdade ao fim, eles ficaram só brincando, não falaram de nada sério, realmente não era de se esperar, né? José ficava muito desconcertado com as orações um pouco informais de Jesus. O povo judeu tem um respeito enorme pelo Pai, uma reverência, e Jesus sempre chamava o Pai do céu igual ao seu Pai na terra. No livro de Daniel não fala como exatamente, mas eu suponho que seja como um papai. Né? E não era, para eles não era nada normal, isso nem era confortável, que Jesus tratasse desse modo o Pai no céu. Bom, José cede a loja de reparos aos seus irmãos, a Tiago, para tomar conta, porque ele teve uma experiência em Alexandria com construção civil, como se fosse um empreiteiro, e ele decidiu assumir isso daí de modo mais sério, que ele achou que realmente ia dar um ganho melhor para ele. Então ele torna-se um empreiteiro, e nesses trabalhos de empreitada que tinha ao redor de Nazaré, Jesus sempre ia em algumas dessas viagens, e ele tinha chance tanto de aprender com o trabalho de José, quanto chance de conversar com estranhos, e sempre Jesus adorou isso, né? Quando Jesus estava livre dos seus afazeres, o que ele gostava de fazer era estudar as flores durante o dia. Tinha um jardim na casa deles, então enquanto Maria cuidava da casa, ele estudava as flores, né?
e à noite ele ficava horas e horas deitado de costas no chão, olhando as estrelas. E os pais ficavam muito preocupados, porque uma criança normal não fazia isso. Bom, no 7º ano, Jesus, com as suas perguntas cada vez mais embaraçosas, né, começa a contestar muito porque não se pode brincar no sábado. Ele ficava desconcertado do porquê não se pode brincar aos sábados, né? Pela questão do sabá, né? Judeu, você tem várias limitações de verdade que são expostas no sabá, né? Distância que você pode andar, o que você pode fazer, né? E ele não conseguia entender isso com a ligação religiosa. A parte mais interessante de Jesus é que desde uma idade muito tenra ele fazia ligações com valores religiosos, e os valores dele pareciam estar muito certos, apesar de aqui ainda serem conceitos humanos do divino, mas eles pareciam estar muito mais alinhados com uma religião pura do que com uma doutrina judia. Então tinha as coisas para ele que não encaixava de modo algum. Maria começou a fazer criação de pombos e vender os pombos, e esse dinheiro que ela tinha com os pombos, eles usavam como fundo de caridade, tanto Jesus quanto Maria. Todo o dinheiro dos pombos eles davam, era um fundo de caridade, tá? Aqui você tem um inverno, cai neve em Nazaré, Jesus fica, né, impressionado, né, com a neve. Tem uma parte que ele fala que impressionava muito ele, a Jesus, como a água podia ter 3 estados, né? Uma hora ser água, outra hora ser neve, e outra hora, enquanto cozinhava, ser vapor. E ele ficava pensando como podia ser essas coisas. E o mais engraçado no livro de Dante é que os intermediários que escrevem esse trecho falam que Jesus ficava pensando como seriam essas coisas, mas foi ele mesmo que criou essas coisas. Então, não podia caber na cabeça dele que era ele mesmo que tinha criado aquilo daquele jeito. E ele ficava... Eu entendo que essa falta de consciência dele inicial de que ele era um ser encarnado, etc., foi importante justamente para ele ter essas inquisições de forma natural, como um ser humano tem, né? De forma não distorcida. Nasce José, o outro irmão dele, em 16 de março. Aqui já foram 3. Tiago, Miriam e José. Ele conhece um ceramista chamado Natã, e esse ceramista ensina ele e Jacó a fazer tanto vasos como peças de barro, tá? Jesus e Jacó adoravam fazer peças de barro, algumas vezes até imagens, só que José ficava aterrorizado, porque qualquer imagem no judaísmo é uma coisa idólatra, não é legal. Então, desenhos, qualquer coisa assim. Então, assim, José via que Jesus gostava de fazer isso e permitiu que eles fizessem, desde que fosse escondido. Então não podia ser de modo público, de modo que trouxesse problema para eles. Continuava o contato com as caravanas, e Jesus adorava trocar conhecimentos, né, com um povo de todo lado, que era um povo diferente. Jesus sofre um acidente na escada, na casa dele. Então aqui, o único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada do fundo, que levava até o quarto coberto de lona. Aconteceu em julho, durante uma tempestade de areia inesperada vinda do leste. Os ventos quentes, levando rajadas de areia fina, via de regra sopravam durante a estação das chuvas, especialmente em março e em abril. Era extraordinário que se tivesse esse tipo de tempestade em junho e julho. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de cima de casa, brincando como era o seu hábito, pois durante a grande parte da estação seca, era lá o seu local preferido. Ele ficou cego pela areia quando descia as escadas e caiu. Ele não fala exatamente como foi esse acidente, mas eu entendo que tenha sido uma coisa um pouco forte, tá? Depois desse acidente, José construiu uma balaustrada em ambos os lados da escada. De nenhum modo esse acidente podia ter sido impedido, não era de se acusar as criaturas intermediárias, guardiãs temporais deles, de negligência. Isso é importante. Foi prometido
que até que Jesus se tornasse consciente, primeiro que até ele ter o ajustador, a integridade espiritual dele ia ser salvaguardada por seres espirituais, eles chamam de governantes espirituais, não diz direito quem. Quando o ajustador assumiu, essa salvaguarda espiritual ficou com o ajustador, mas a salvaguarda física, ele tinha criaturas intermediárias, eram 2, né? E um serafim também, né? Nem o serafim guardião podia ser acusado. Simplesmente não podia ter sido evitado. Mas esse leve acidente, tendo ocorrido enquanto José estava ausente em Endor, causou uma ansiedade tão grande na mente de Maria que ela, agindo de um modo pouco sábio, tentou manter Jesus excessivamente perto de si durante alguns meses. Os acidentes materiais, acontecimentos comuns de natureza física, não sofrem a interferência arbitrária das personalidades celestes. Sob circunstâncias normais, apenas as criaturas intermediárias podem intervir nas condições materiais para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres do destino. E mesmo em situações especiais, esses seres só podem atuar assim em obediência a mandatos específicos dos seus superiores. Aqui entram alguns conceitos. Primeiro, que o livro de Urântia deixa bem claro que os que podem, seres sobrenaturais, que podem manipular a matéria, são geralmente criaturas intermediárias secundárias, tá? São elas que podem, e mesmo assim elas só podem em algumas situações e com alguns mandatos. E geralmente para proteger homens e mulheres do destino. Vocês se lembram que são homens e mulheres do destino? Isso não foi coberto nas nossas apresentações, mas o livro de Urântia deixa claro que no mundo todo existem alguns poucos cidadãos que são selecionados e treinados de modo não consciente a agirem em situações de emergência ou de problemas sociais grandes. E esses são homens e mulheres do destino, tá? E mesmo assim essa proteção seria, ele diz aqui, seria só para essas pessoas, tá? Então, cara, tem uma outra parte do livro de Urântia que ele fala que se você estiver numa floresta e um leão quiser ir lá te matar e te comer, ele vai te matar e te comer. Não importa se é um governante, se está em carne, a natureza é assim, tá? É assim. Maria torna-se muito protetora, que a gente viu. Jesus começa nessa fase a aprender uma coisa que José ensinou para ele desde o início, que ele deveria de saber todos os tipos de trabalho que as pessoas em Nazaré, as pessoas comuns, faziam para sobreviver. E desde essa idade ele começou a aprender. Então ele sempre punha foco em alguma coisa, aprender alguma profissão comum de Nazaré. Então aqui, ao 7º ano, ele aprende a ordenhar, fazer queijo e tecer. Tá? A gente conhece mais Jesus na história dele por 2 atividades, carpintaria e pesca, que foram as atividades que realmente ele mais exerceu por tempo. Mas ele sabia fazer várias coisas, além disso. Tá? E nesse 7º ano, Jesus inicia os estudos na sinagoga formal de Nazaré. Ele começa na escola de Nazaré e quando ele faz aniversário na sinagoga, a criança que faz aniversário ela tem o direito de criar um texto de aniversário, tá? E ir lá e ler esse texto. Então o texto que Jesus colocou é esse: ao entrar na escola aos 7 anos, nessa época os judeus tinham acabado de inaugurar uma lei de educação compulsória, era costume que os alunos escolhessem o seu texto de aniversário, uma espécie de regra dourada a guiá-los durante os seus estudos, e sobre a qual eles tinham certamente de dissertar quando da sua graduação aos 13 anos de idade. O texto que Jesus escolheu era do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está comigo, pois o Senhor me ungiu. Ele me enviou para trazer boas novas aos meigos, para consolar os aflitos, para proclamar a liberdade aos cativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais. Bom, nessa época Jesus já falava aramaico e grego. Esse tipo de educação, os reveladores falam que foi até bem avançada para Nazaré, tá?
pela sorte de José falar grego, né? E também que a sinagoga de Nazaré era uma sinagoga também de nível interessante. Começa a ler e escrever em hebraico, e nessa época que eles começam a estudar as escrituras, o Torá. Bom, é muito engraçado o modo como eles estudavam as escrituras. Não era nenhum tipo de estudo, dissertação, discussão com respeito às escrituras, simplesmente era memorização de texto, tá? Eles ficavam repetindo. Até hoje. Até hoje é assim, não é? Até hoje é assim, repetindo para saber tudo. Então, também não é de se surpreender que Jesus, na sua vida adulta, sabia todas as escrituras na ponta da língua, né? Além da capacidade intelectual dele, que era acima da média, mas possivelmente todas as crianças ali, de tanto repetir, sabiam tudo. Jesus era tão bom aluno, mas tão bom aluno, acima da média, que o Shazam dele permitia que ele tivesse uma semana de descanso por mês. Aí ele manteve essa uma semana de descanso por bastante tempo e aproveitava essa semana de descanso para ir visitar parentes, ir na fazenda, pescar, tá? Ter relação com alguns outros parentes dele. Logo se tornou mestre em hebraico e, como Jesus era um menino muito ativo até demais, todo mundo em Nazaré conhecia bem ele tinha algum tipo de fama. No 8º ano, ele aproveitava essas semanas de folga que ele tinha para passear na fazenda do seu tio, tá? E ele gostava de fazenda, começou a gostar bastante de fazenda. Até numa etapa futura, ele tenta, de alguma forma, mudar a família dele para uma fazenda, mas acaba não conseguindo, porque ele achava muito interessante esse tipo de vivência. Nessa mesma época, junto com o seu tio, ele aprende a pescar. Ele fala que um tio dele era pescador na Galileia e ele começa a aprender a pescar e ele gosta de bastante. Jesus começa a ensinar seu irmão Tiago. Era a cultura que os irmãos mais velhos ensinassem aos mais novos, tá? E eu, particularmente, eu acho essa uma técnica de aprendizado que a gente perdeu e que eu acho muito efetiva. Muito efetiva. Porque quem já deu treinamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar treinamento de alguma coisa na vida, a gente percebe que, de verdade, quando a gente ensina para alguém alguma coisa, a gente aprende mais, não é? A gente aprende muito mais. E, de verdade, você aprende ensinando. O aprendizado definitivo é aquele que você ensina. Você simplesmente ensinar, né? Tem um texto, tem um cara chamado Robert Shaw que diz que se você ensinar algo para alguém, de verdade, você não vai estar ensinando nada. A menos que essa pessoa faça aquilo que você ensinou, ela não vai saber nada. Nessa mesma época, agora sim. Esse matemático de Damasco, além de matemático, ele era músico também. E ele tocava a harpa e Jesus ganhou um gosto de harpa. E ele começou a ter aulas de harpa nessa época também. No 8º ano nasce Simão, que já estamos no 4º irmão. As perguntas embaraçosas continuam, sempre focados em ciência ou alguma questão de religião, astronomia ou geografia. E recebe uma visita de um sacerdote, um rabino chamado Naor, de Jerusalém, que é descrito aqui. Em fevereiro, Naor, um dos professores de uma academia. Então, pessoal, voltando. Alô, tio Ana Paula, voltou. Oi, Cadê o tio Ney? Fantástico, né? Fantástico, nossa. E olha que a gente chegou no 8º ano de Jesus. Que coisa linda. Foram História- 49 minutos, quase 50 minutos Nossa. Pois é, e a gente não Nem percebeu. sentiu. A gente não percebeu Verdade. os 49 minutos de tão fantástica que é a história Essa é a explicação, né? desse homem É. maravilhoso que passou pela Terra. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu escrevi frente e verso. Não, e esse rapaz é muito didático, né? Muito fácil Não, estudar com todos, ele. todos, É, todos. é. Se você, eu dei uma olhada, né, no conteúdo. Todos são. Nós vamos conseguir assimilar bastante coisa. Tio Ney, tá por aí? Tio Ney? Certo? Tio Não Ney? caiu.
Dormiu. Não, talvez ele tenha caído. É, porque não está participando ali, ela está com 2 participantes só. Então, é isso. Então, olha, a gente, ele falou sobre os anos que eles dizem, né, que são os anos perdidos Sim. e encontrados em apócrifos. Aí ele dividiu, né, o- em duas partes. A primeira parte, assim, até os 13 e 14 anos. E aí ele fala que a maioridade no judaísmo é de 12 anos. 13. Isso. E depois ele fala que Jesus é um filho criador, representante da Trindade. Ele projeta, cria e governa o universo. Tudo isso de uma maneira fantástica, né? É incrível. Micael de Nebadon é um dos Micaéis, né? Como eles chamam. É o 611, 121. Sim. E De ele. 700. De, de, Oi? set- de 700 mil De Micaéis, 700 200. mil. Ou Isso. seja, para pensar que cada um deles tem um mundo. Nossa. O Jesus é 611, 121. Ele Eu vou fala em 10 guardar. milhões de mundos, né? Sim, sim. Fala em 10 milhões de mundos. E ele iniciou a criação do nosso universo há 400 bilhões de anos. Bom, É muita coisa. para Gabriel, né? Recomendou Urântia, depois recomendou Israel, porque era monoteísta, e Sim. um dos centros geográficos do Mediterrâneo muito interessantes para espalhar informação. Ou seja, foi pensado a cidade de Nazaré, porque muita gente passava por lá. E os casais, inicialmente eram 3, Uhum. mas eles escolheram José e Maria porque eram pessoas simples. Maria tinha uma linhagem ilustre, né? Na sua linhagem tinha, por exemplo, Eva. A Maria, Você sabe o que ela. me chamou a atenção da Maria? É que ela Ah, tinha um temperamento mais forte, né? sim, É, sim. Ele fala que Maria tinha um temperamento mais forte e ela imaginava que Jesus fosse um salvador político. político. Uhum. Político. Nesse sentido, José conseguiu captar melhor, sei lá, né, Sim, a mensagem. como líder E espiritual, né? isso mesmo. Que o José ele teve um sonho, Sim, né? sim. Imagina o susto dessa família. Aí eles vão para Imagina. Belém, você imagina? Eles vão para Belém e eles fazem uma reserva em um estábulo. Olha que coisa, né? E no Porque não tinha, porque não tinha lugar lugar, disponível na cidade. isso. E no 8º dia circuncisaram Jesus e ele recebeu o nome de Josué. Aí ele fala, né? Não eram 3 magos, eram 3 sacerdotes. E aí esses sacerdotes, o Zacarias fez o trabalho de levar a informação, né? Porque o Zacarias que informou para os sacerdotes o nascimento de Jesus e falou onde Jesus estava. E Herodes soube, né, que um rei havia nascido e chamou esses sacerdotes que não falaram nada. Aí, o que que ele fez? Por um ano ele procura Jesus. E aí é quando ele ordena, né, matar os primogênitos. E aí ele mata 16 crianças. Achei Porque pouco para a época, mas é, O que me chamou a atenção é que ele fala que Jesus nasceu 7 anos antes da data, né? Em outra exato, data, dia 21 de agosto, não 25 exatamente, de 21 de dezembro. agosto. é. Ele fala. Primogênito E de tudo isso José e está Maria. acontecendo 7 anos antes de Antes, Cristo, né? Exatamente. Aí o José, acho que esse homem, ele não dormia, ele fugiu para Alexandria. Não dormia! Ele não dormia. Ele fugiu para Alexandria e lá eles moram 2 anos, acho que para despistar. E Jesus, olha, eles voltam para Belém e quem governa, né, é o Herodes Antipas, o filho sim. do primeiro.
E aí ele menciona que Jesus teve 7 irmãos. Até agora nasceram 4, né? A Sim, gente parou. Tiago, Miriam, sim, José, que nasceu no dia do aniversário da Solange, sim, 16 de março, e Simão. Simão. Jesus falava aramaico, grego e hebraico. E aos 7 anos ele inicia os estudos dele na sinagoga. Olha, que linda história, meu Linda Deus. história, muito É. Eu inquisitivo, né? ficaria Jesus horas, é outra horas coisa que me ouvindo. chamou a atenção, ele era muito inquisitivo, então, assim, as É, perguntas que não paravam, e o pai não sabia embaraçavam responder. os pais não sabiam responder. Ele ficava perguntando, 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 mas imagina, Era uma criança coisa diferente, linda, né, né? dos Ah, outros. sim, sim, sim. Veio com, meu Deus. É uma história não contada, né? Como ele É É, falou. como ele falou. Essa história está no livro de Urante, os irmãos, né? As Sim, datas, né? sim. é. Enfim, a gente depois vai ver o que que a gente vai fazer aqui. Vai parar aqui e vai voltar para o capítulo inicial do livro de Urântia, explicando tudo detalhadamente, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Do livro de Urântia é uma parte que não está em nenhuma escritura, né? Não está na Bíblia, não tá, essas coisas não estão na Bíblia, né? Não, Mas que fazem todo sentido. Então, é isso que a gente vai estudar e vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa com tudo isso, né? vamos A conseguir sim. princípio é muito, Já a estamos princípio é aprendendo. muito É interessante, muito interessante. né? Tem uma riqueza de detalhes, né? É um livro. A É, gente começou pela parte mais difícil, né? Que foi aquela introdução, sim. que é complicado. A gente não está nesse nível ainda, né? Mas essas palestras vão nos trazer Vamos mais simplificar, né? luz É. e vão simplificar um pouco do que é o livro de Urântia, né? Por isso ele é pouco conhecido, né? Eu acredito eu, porque eu não vejo pessoas comentarem, Não. falarem sobre o livro de Urântia, mas que com certeza vai trazer muita luz para a gente, Luz e conhecimento. de Para conhecimento. quando a gente for ler o livro, ele fala, né? Hum, E essas palestras se destinam a esclarecer, mas não que a gente não deva ler o livro. Lógico. É isso. Vamos encerrar? Vamos Vamos, lá. tá contigo. Continuemos com os nossos pensamentos firmes e elevados a Deus e a Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecendo do fundo dos nossos corações a presença dos nossos irmãos espirituais essa noite. E todos os conhecimentos e beleza da história da vida de Jesus. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente. Dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Damos por encerrada a reunião de hoje. Amém. Aí. Boa noite. Boa Até a noite. próxima. Até a próxima. Deixa eu botar aqui o nosso binóculo para poder encerrar a nossa reunião de hoje. Aí.